Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. ACIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje nós vamos tratar do caso Daniel Alves, né? Muita gente aí emocionada, enfim, raivosa, com pena, mas vamos tratar desse assunto tecnicamente com o coordenador do curso de Direito da ISPM e também especialista em Direito Penal e Digital, professor Marcelo Crispo, a quem eu agradeço por nos ajudar a bater esse papo aí com o nosso público. Doutor Marcelo, vamos lá. Em primeiro lugar, como é que a justiça, né? Me parece que a juíza do caso, ela, em primeiro lugar, o que causou estranheza a ela foi que o Daniel Alves, numa inquirição, não sei qual que é o termo certo, ele disse que não tinha tido nada, que é mentira, que ele não conhece essa moça. No dia que ele chegou lá, que foi chamado para depor, ele pegou e falou, não, eu tive uma relação consensual. Isso, para um juiz, já é um ponto inicial? Com certeza. Quando nós falamos de uma investigação ou de um processo penal, nós precisamos ter em consideração, em primeiro lugar, que é muito difícil que um fato, apenas um fato, ou um elemento de prova decida todo o caso. Mas existem situações, em especial nos crimes de estupro, nos crimes de violência sexual, leva-se muito em consideração a palavra da vítima. Então, analisando os fatos que foram relatados pela imprensa até agora, é claro que a gente não tem o pleno conhecimento do que está nos autos lá na Espanha, mas relatado o que está na imprensa, então essa contradição do Daniel Alves de primeiro dizer que não conhece a pessoa, depois dizer... perceba que é uma narrativa muito distinta, você dizer que não conhece a pessoa e nunca se relacionou com ela e de repente apresentar uma versão dizendo, não, eu até não conhecia, mas nos conhecemos lá e tive uma relação consensual. Então, em crimes assim, que normalmente acontecem às escuras, não é muito comum você estar no meio da rua, estar no meio de uma cação noturna, uma balada, coisa assim, não é muito comum você acompanhar ao vivo um estupro. O estupro normalmente acontece às escuras. Então, essa contradição inicial dele, ela chama bastante atenção por isso. E claro que a gente não pode fazer aqui um julgamento definitivo do que aconteceu, mas é um indicativo importante de que tem alguma coisa que está muito mal explicada. E há, sim, portanto, uma perspectiva de que ele esteja, a partir desse discurso bastante dúbio, tentando acobertar alguma situação que aconteceu. Se aconteceu exatamente como narrado pela vítima, isso a justiça vai poder dizer com o tempo, ouvindo não só a vítima, o Daniel, mas verificando também as imagens da câmera, fazendo perícia no local, porque parece que foi encontrado líquido seminal por lá, e isso teria sido submetido a uma perícia. Então perceba que tudo isso são indícios. E no processo penal, numa investigação penal, a gente tem basicamente duas situações, que a gente chama de prova e de indício. A prova é o que liga um fato diretamente a uma pessoa. Então a prova é como se tivesse um vídeo gravado do estupro. Me parece que esse vídeo não existe. A prova teria sido uma testemunha presenciar o estupro. Me parece que isso também não existe. Mas existem indícios. O que são os indícios? São aqueles fatos que indiretamente ligam uma pessoa a um acontecimento.
não é? Então, o fato de haver uma contradição, o fato da narrativa da vítima, o fato da narrativa dúbia do Daniel Alves, de ter uma imagem de vídeo mostrando que eles entraram num ambiente reservado, que seria o banheiro, e terem ficado um tempo lá, o fato de terem encontrado líquido seminal. Então, tudo isso, ao ser conectado, colocado junto num cenário, mostra um conjunto probatório e que tudo indica que houve uma situação de violência sexual, sim. É bom a gente salientar, né, que as mulheres, elas são vítimas, né, de muitos abusos, de um processo quase, às vezes, de escravidão, com maridos, com homens, com criminosos, né? E as leis, mundialmente, elas vêm progredindo no sentido de condenação e atender essa vitimização que a mulher, como eu disse, desde sempre, eu acho, abusada. As leis têm sido muito mais severas e a justiça também tem sido muito severa nesses casos, né, doutor? Com certeza. E, inclusive, a se confirmar a prática do estupro, é um crime com penas relativamente altas, tanto no Brasil quanto na Espanha. No Brasil, curiosamente, é maior do que a pena na Espanha. Aqui no Brasil, quando nós falamos de alguém praticar o estupro, a pena vai de 6 a 10 anos, como regra, mas se houver uma lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima tiver menos do que 18 e mais do que 14, a pena já passa para 8 a 12 anos. Pode chegar até 30 anos se tivesse acontecido a morte, não é o que aconteceu. Na Espanha, a pena do estupro ela começa mais baixa, ela começa a partir de 4 anos e chega até 12 anos. Então, estamos pensando aqui a se confirmar essa narrativa, a se confirmar a denúncia e, eventualmente, uma condenação do Daniel Alves, ele poderá ter uma pena entre 4 e 12 anos, se ficar caracterizado que o único crime que aconteceu foi esse de estupro. Se tiver uma outra situação, se tiver um desdobramento a ser apurado ainda, essa pena pode ser majorada. E claro que crimes contra as mulheres estão sendo observados com mais atenção em alguns países do mundo. No Brasil, a gente tem a Lei Maria da Penha, inclusive, com relação à agressão, mas se fosse o crime acontecido no Brasil, o que nós estaríamos falando aqui, de fato, seria o estupro, e não necessariamente da lesão corporal, como prevê ali a Lei Maria da Penha. Então, como os fatos aconteceram na Espanha, o processo vai acontecer por lá, está em trâmite, né? Toda a parte inquisitória, processual, vai se discutir medida cautelar de liberdade, porque, enfim, Daniel foi preso e pode ser liberado, a depender de várias circunstâncias. Na Espanha, as penas vão de 4 a 12 anos, é preciso acompanhar os próximos passos para saber o futuro do Daniel Alves por lá. Doutor, o depoimento da vítima, ele não foi divulgado abertamente, mas a advogada dela, no caso é a doutora Esther Garcia, disse que ela estava muito tranquila, tanto ela quanto a vítima, pela sentença, ou pela primeira medida que o juiz deu, cautelar, vamos dizer assim, né? Determinando a imediata prisão do Daniel Alves, especificamente sem fiança, que é uma coisa que chama atenção também, não? Veja, a medida surpreendeu as pessoas por vários motivos, me parece. Em primeiro lugar, porque não é muito comum a gente ver uma celebridade presa por estupro. Me parece que esse é o primeiro momento que pode ter causado uma estranheza. Agora, o fato de ser celebridade não isenta ninguém do cumprimento das leis, tanto no Brasil quanto fora do país. Existe uma situação toda de um poder econômico muito distinto. Daniel Alves é um jogador de futebol dos mais vitoriosos na história do futebol e certamente tem uma fortuna significativa. Então, qualquer pessoa comum contraposta à fortuna do Daniel Alves tem um disparate aí. E nessas narrativas de estupro,
é bastante comum que tanto a imprensa quanto a sociedade acabem tratando de forma, digamos assim, a colocar em dúvida a palavra de quem acusa. Porque a regra no processo penal é que a acusação precisa ser demonstrada. Então, de fato, uma pessoa que comete um crime, ela não pode começar com a presunção de culpabilidade. Você não presume que a pessoa praticou o crime. Isso é uma regra nos regimes democráticos. Isso acontece no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, acontece na Espanha, acontece na Alemanha. Então, nos sistemas, em geral, de persecução penal, você não pode tratar o acusado como um criminoso até o trânsito em julgado. Mas eu queria lançar um contraponto, principalmente no Brasil. Eu acho que muitas vezes a imprensa condena uma pessoa antes de qualquer outra coisa da forma como ela aborda. E dificulta até a posição do juiz, do Ministério Público, de definir maneiras contrárias por aquilo que foi no calor da coisa que a imprensa levou. Então, eu acho esse ponto também um pouco perigoso no negócio, sabe? Mas, pois não, pode falar. Não, sem dúvida, é perigoso, você tem total razão, ainda mais em crimes de violência sexual, em que, no meu entender, as investigações deveriam acontecer em sigilo e o processo não deveria ser público. É que, por ser uma celebridade, o caso chama atenção e a imprensa mundial acaba repercutindo. Mas justamente para resguardar a vítima, para resguardar a estratégia de investigação, é que isso deveria ser acompanhado com bastante cautela. Mas eu concordo com o seu posicionamento que, a depender da abordagem da imprensa, ela pode imediatamente acabar condenando uma pessoa antes do processo. Por isso temos que ter muita cautela. Por quê? Todo estupro é um crime gravíssimo, é um crime abjeto, é um crime que todos nós deveríamos repudiar veementemente. Por outro lado, toda vez que acontece um crime, por mais grave que seja, as pessoas envolvidas, tanto vítima quanto o agressor, o criminoso, precisam ser tratados com a lisura do processo penal. Então, investigar de forma séria, tentar não utilizar de machismo para desacreditar a palavra da vítima, mas o processo ele precisa seguir um rito, dando a ampla defesa ao Daniel Alves, porque, por mais culpado que ele seja, ele tem o direito de responder o processo nos trâmites legais. E se ele for, de fato, condenado pela justiça, porque há provas que assim seja, com o direito de defesa, e sem que nós causemos aqui uma comoção antes do que a decisão judicial. Podemos aproveitar o caso para reforçar a importância de não compactuarmos com violência contra qualquer pessoa, em especial contra as mulheres, um crime tão grave quanto o estupro. É isso aí. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade
é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Musicake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o Dr. Marcelo Crespo, professor de Direito da ISPM, especialista em Direito Penal. Doutor, nós falamos no primeiro bloco sobre a questão da fiança. Recentemente, nós tivemos o caso do Robinho na Itália, também de repercussão mundial. A juíza pode ter sido influenciada pelo caso Robinho para poder dizer o seguinte: pô, esse cara, não que ele tenha fugido, né? Ele saiu antes da condenação, mas a lei brasileira basicamente não extradita um brasileiro para qualquer país. Pode ter havido alguma influência na juíza essa decisão da fiança? Eu acredito que sim, não posso afirmar com toda certeza, claro, porque a gente não sabe o que está passando dentro da cabeça da juíza, mas o caso Robinho, ele é emblemático, porque ele foi condenado, né, trânsito em julgado, não há mais recurso, e ele veio ao Brasil antes de ter sido preso. E o Brasil, como você bem mesmo informou, o Brasil não extradita brasileiro nato, né? Então, por mais que o brasileiro tenha cometido um crime no exterior, ele estando no Brasil, o Brasil não manda o brasileiro nato para responder um processo para cumprir pena no exterior. Isso está vedado na Constituição, não é? Agora, justamente por isso, me parece que a juíza já tomou medidas para se precaver de uma eventual viagem, uma fuga, seria uma fuga, digamos assim, do Daniel Alves da Espanha para qualquer outro país, inclusive o Brasil, onde aqui ele não poderia ser extraditado para a Espanha. Então, é claro que dentro do processo penal, o juiz, num regime democrático, ele sempre vai observar o risco e as possíveis violações às liberdades individuais e à proteção, inclusive, da vítima. Se há necessidade de se prender alguém, o juiz vai tomar essa decisão para garantir a instrução do processo, porque, inclusive, isso está previsto na legislação brasileira. Na legislação espanhola é um pouco diferente, os termos são diferentes, mas existe a possibilidade, aqui no Brasil, de se prender alguém preventivamente, é uma prisão cautelar, justamente para evitar que o agressor, o criminoso, contaminando depoimentos de testemunhas, acabar se evadindo, fugindo e não deixando o processo acontecer. Então, isso costuma ser uma garantia. Se o cenário mudar, eventualmente, o juiz pode conceder uma liberdade, que pode ser uma liberdade provisória, pode ser uma liberdade condicionada à tornozeleira eletrônica, medidas restritivas, é assim. Lá é pulseira, né? Lá é pulseira eletrônica. Lá é pulseira. Então, a depender da jurisdição, a depender de cada país, isso pode acontecer. Me parece que o primeiro passo importante para assegurar o processo penal lá foi a decretação da prisão do Daniel, porque isso faz com que, digamos assim, o processo ele não deixa de ser uma espécie de jogo entre acusação e defesa. Então, me parece que as cartas foram marcadas, dizendo, olha, é grave, você está preso aqui, e daqui para frente o seu comportamento, a gente vai precisar tomar medidas para não deixar que ele se evada e fuja. Eventualmente, pode acabar sendo absolvido, se assim a justiça entender, mas com a garantia de que o processo vai andar e que vão ser produzidas provas, que as testemunhas serão ouvidas, que a vítima será ouvida e que o Daniel poderá apresentar a sua defesa no momento oportuno. Doutor, agora começa um jogo de advogado, né? Quer dizer, o senhor é professor nisso, quer dizer, mas a advogada lá, a doutora Esther, da vítima, disse que ela está um pouco preocupada com a situação da cliente dela,
que está sob tratamento farmacológico e psicológico, né? Quer dizer, isso a gente não sabe. Eu não estou aqui acusando a advogada de maneira nenhuma, se está mentindo ou está falando a verdade de maneira nenhuma. Mas começa um jogo, principalmente, você vê o caso das Americanas no Brasil. Já foram contratar o advogado do presidente Lula para defender os empresários e a Americana, quer dizer, uma pessoa notória que tem conhecimento, etc., trânsito. E lá não é diferente. O Daniel Alves tem um advogado hoje que é um cara extremamente conceituado, com causas no Barcelona, uma série de coisas. Esse jogo também rola além das provas, né? Claro que joga, ainda mais, claro que acontece. Ainda mais uma pessoa com poder econômico como o do Daniel Alves. Ele pode contratar o advogado que ele quiser, fora do país, aqui no país. Ele vai ter todo o apoio, toda a assessoria jurídica à sua disposição, que o dinheiro pode pagar. Ele é um cara muito rico, então ele vai ter essa situação. Então, claro que quando você contrata bons advogados, você tem condição de ter uma assessoria jurídica 24 horas, né, a seu dispor, buscando teses, buscando nulidades. E é importante ressaltar que o processo lá na Espanha também precisa seguir um rito processual adequado para que ele não seja democrático. A gente sempre tem a parte material, que é o crime em si, as provas, não é? E a parte processual, que é o segmento no processo. Então, não apenas o Daniel Alves precisa ser acusado formalmente de algo que está previsto na legislação, dentro dos termos previstos na legislação espanhola, mas o processo também precisa seguir de forma legal. E, muitas vezes, o bom advogado, por falta de uma tese no direito material com relação ao crime, ele busca essas filigranas relacionadas a uma inviabilidade processual. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com o caso, porque casos importantes de repercussão, em que eventualmente haja um conjunto probatório importante, podem ser anulados se o processo não for conduzido adequadamente. A gente tem um monte de exemplos para dizer, pode ser a jurisdição, a competência do juiz que não está adequada, medidas que o juiz pode tomar que não sejam adequadas e que um tribunal de revisão, um tribunal recursal, uma corte superior pode acabar anulando. Então, é sempre muito importante ter essa cautela também. Ele foi, o Superior Tribunal de Justiça da Catalunha foi quem consignou a decisão da juíza, né? Caracterizando dois fatos que a gente já disse aqui, que é o risco do jogador não ter domicílio, não ter característica de domicílio fixo em Barcelona, e pela gravidade do crime que é acusado, porque, como tudo indica, que ele será julgado por agressão sexual com acesso carnal, segundo a própria legislação da Espanha, o que daria aquilo que a gente estava conversando de 4 a 12 anos de prisão, caso ele fosse condenado. Mas o advogado do Daniel Alves, que é o senhor Cristóbal Martel, que é esse famosão que a gente falou aí, né? Pensa que existem, a princípio, né? Seria a tentativa da liberdade provisória dele, até ele mesmo está sugerindo o uso da pulseira eletrônica, o próprio advogado, para essa conquista, né? E depois entrar em possíveis falhas de documentação, de provas, etc., para descaracterizar o caso. É isso que o senhor Cristóvão Martel deu de declaração por enquanto. Que é o que está sendo feito, né? É sempre muito difícil a gente comentar defesa. Com passaportes entregues, viu, doutor? Pois é, o passaporte já foi entregue. Justamente isso, para evitar a fuga. Então, assim, se conseguir demonstrar que o Daniel Alves não vai sair porque já está sem passaporte, porque vai usar uma pulseira, uma tornozeleira eletrônica, existe a possibilidade, sim, de que ele deixe a prisão. Agora,
a Espanha, o sistema judicial, as repercussões lá são também diferentes do que acontece no Brasil. Então, é preciso acompanhar com cautela, porque é um crime que está causando bastante comoção internacional. E justamente por ser uma pessoa pública e bastante famosa, com bastante poder econômico, como o Daniel Alves. Então, temos que aguardar as medidas. Agora, uma coisa que chama a atenção também é que a vítima, em nenhum momento, mencionou desejar uma reparação, uma indenização. O que está sendo trazido pela imprensa como um ponto positivo, né? Dizendo, tá vendo, ela não está interessada no dinheiro dele, ela está interessada em justiça. Que é um comentário que eu entendo que se faça, mas sendo ela vítima de estupro, é direito dela pleitear qualquer tipo de indenização que ela possa ter da mesma forma. Então, isso não pode ser usado como um argumento machista em desfavor da vítima, embora ela não tenha feito. O senhor há de concordar que óbvio que ela pode fazer isso também por estratégia advocatícia, porém, o que não impede que ela, depois dele condenado pelo crime sexual, pedir a indenização. Quer dizer, isso também pode ser um jogo jurídico. Sem dúvida, sem dúvida. Porque, como você bem colocou, agora é um jogo jurídico. Então, se ela consegue a condenação, depois existe a possibilidade de condenação criminal, depois existe a possibilidade de uma indenização civil também. Bom, nós chegamos ao final do programa. Eu quero agradecer Dr. Marcelo Crespo, coordenador do curso de Direito da ESPM, especialista em Direito Penal e Digital. E aqui, se houver novos desdobramentos consideráveis, né, até o próprio final, até o rito do processo, a gente vai recorrer ao senhor de novo, doutor Marcelo. Muito obrigado pela sua gentileza e atenção, viu? Eu que agradeço, ficamos à disposição. Um grande abraço. Um abraço. Pessoal, semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap. BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.